Não sei se vocês já fizeram as questões, né? Essas questões que eu tinha deixado aqui da última aula, mas eu vou usar elas. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Sim, perfeitamente. Sim. Vamos lá. Então, pessoal, aí eu deixei essas questões aqui para vocês fazerem. Como eu sei que alguns distribuidores não fez, nem olhou, o que é que a gente vai revisar toda aquela aula a minha última aula, que foi pesada demais, o pessoal falou realmente, aí pegou pesado ali, muita coisa, muito detalhe e tal, e pouca coisa ficou. Então, a gente vai fazer uma revisãozinha da aula passada e a gente vai entrar no tema prisões. Eu vou introduzir o tema prisões, e aí a gente vai ver as prisões em espécie no próximo encontro. A gente vai ver os detalhes da prisão em flagrante, porque prisão em flagrante, meu amigo, prisão em flagrante despenca todos os níveis de concurso, os concursos mais basilares para os concursos com nível de conhecimento que exige um nível de conhecimento mais avançado. Então, a gente vai ver detalhes da prisão em flagrante, vai ver as fases, vai ver as formalidades, que é o que diuturnamente a polícia trabalha, né? Esse tema prisões, ele é muito, ele é muito curioso, né? Para quem está ali no dia a dia. A gente vai ver também a prisão preventiva e a prisão temporária, que são espécies de prisões cautelares, né? Prisões provisórias. Então, a gente vai estudar cada uma dessas prisões aqui com mais detalhes na próxima aula. Vai ser uma aula muito mais pesada, uma aula pesadíssima. Então, para revisar a aula passada, que a gente encerrou o inquérito, e a gente fez todo aquele apanhado de como o arquivamento do inquérito, se arquiva, se não arquiva, os detalhes trazidos, né, as mudanças estruturais que o pacote anticrime causou, os impactos que causou ali no processo penal, especialmente no arquivamento do inquérito, para vocês fecharem esse inquérito, né, essas bases que vocês criaram para o inquérito, meter o aço em resolver questões, porque aí vai salvar ali na prova de processo penal, de qualquer área policial, vai salvar ali 2, 3 ou até 4 questões. Tranquilo? Vamos lá, a questão agora de 2020, foi uma questão para procurador, e a questão dizia o seguinte: ordenado o arquivamento do inquérito, ou de qualquer elementos de informação da mesma natureza, o que é que ele se refere aqui, pessoal? Os elementos de informação da mesma natureza. A gente estudou aqui, ó, a questão está se referindo aqui, ó, aos PICs, aos TCO, são termos circunstanciados de ocorrências, os PICs que têm aquelas características que é desenvolvido lá no âmbito do inquérito do Ministério Público. Então, ó, aí ele trouxe aqui essa lacuninha para a gente complementar, para a gente preencher com a resposta correta e comunicará à vítima, ó, já a mudança do pacote anticrime. Aí o pessoal diz, oi, como esse trecho, a gente viu, né, lá na aula, esse trecho do artigo 28, que o pacote crime modificou, não está suspenso pelo ministro Fux? Está. E é possível cobrar em prova? Está aqui a prova. Né? Não precisa nem responder. Por quê? Porque muita gente está deixando de estudar essa parte aqui, e foi suspensa, né, pelo ministro, estou com o argumento de que, por está suspensa, né, está com a eficácia suspensa, decisão do ministro Luiz Fux, não vai estudar e não vai ver detalhes disso aí. Provavelmente vai aparecer nas provas. Quem deixar de estudar isso aqui vai cair, vai perder a questão de bobeira. Então, veja o que a questão cobrou. Comunicará a vítima ao investigado, a autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão superior para fins de homologação na forma da lei. Então, ó, a gente viu lá já revisando, né, que quando o promotor natural, né, ele resolveu no âmbito lá daquela estrutura, no âmbito da modificação do pacote do crime, né, quando ele resolveu arquivar o inquérito policial, ele deve comunicar a vítima, ao investigado, à autoridade policial e, após essa comunicação formal da vítima, a vítima tem 30 dias, né, para recorrer a esse órgão de revisão ministerial aqui.
Então, a vítima tem 30 dias para recorrer esse órgão de revisão ministerial. E aí, galera, o microfone de antes tá dando microfonia aí, tá zoado. Antes, desliga aí antes do microfone. Pronto, fechou. Então, é isso. Ao receber os autos do inquérito, né, há essa comunicação que o inquérito foi arquivado, a vítima tem 30 dias para recorrer esse órgão de revisão ministerial no âmbito do próprio Ministério Público, Tranquilo? Então, qual que é a lacuna do texto, né? Qual a alternativa aqui, ó, que preenche corretamente a lacuna do texto? Juiz de garantia, delegado de polícia, o advogado ou o órgão do Ministério Público. E aí? O que é que vocês marcaram? Eu não estou vendo o chat, né? Mas aí que a galera for postando aí, a gente vai... Pessoal, tem alguma dúvida com relação a essa questão do arquivamento no âmbito do Ministério Público, com a modificação do pacote anticrime? Tem alguma dúvida? Se tiver, já adianta aqui que a gente vai tirando as dúvidas. Ó, pessoal, perceba o seguinte, ó. Lá, vamos já revisar, para não errar isso aqui. O delegado, nunca, olha a negativa, não pode arquivar inquérito. Tranquilo? Vai vir um monte de questão cobrando isso aqui. O delegado nunca pode arquivar inquérito. Por que o delegado nunca pode arquivar inquérito? Porque ele é indisponível. Uma das características é a indisponibilidade do inquérito. Para o delegado de polícia, o delegado não pode determinar o arquivamento dos autos. Mas ele pode representar, ele pode entender que o inquérito deve ser arquivado, sim, ele pode representar por esse arquivamento. Se no caso concreto, o delegado percebeu que é causa extintiva de punibilidade, não tem justa causa, né? Percebeu lá, são 12 as causas extintivas de punibilidade, né? Anistia, graça, indulto, o perdão judicial, perdão do ofendido, perepção, abolício crimes, né? Todas essas causas extintivas de punibilidade, a morte do agente, se o delegado ele perceber que no caso concreto tem ali uma causa extintiva de punibilidade, está presente, ele pode representar ao membro do Ministério Público ou ao juiz pelo arquivamento do inquérito. Deu para entender? Então, o delegado nunca vai arquivar o inquérito policial. Então, a resposta adequada aqui, o que preenche, seria o órgão do Ministério Público. Né? Então, ordenado o ato do inquérito de qualquer elemento de informação, o órgão do Ministério Público, né, o promotor natural, comunicará à vítima, ao investigado, à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão para fins de homologação. Tranquilo, pessoal? Então, a alternativa aqui, ó, letra D. Beleza? Alguma dúvida? Vamos passar para a próxima questão? Vamos lá. E eu trago aqui a letra da lei do artigo 98, o artigo 28, e esse artigo 28, ele está aqui, ó, foi modificado, embora esteja suspenso por decisão do ministro dos Estudos, foi modificado pela a lei 13.964 de 2019, que é a lei que é conhecida, né, como o pacote anticrime. Tranquilo? Então, o artigo 28 vai dizer, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elemento de informação da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado, à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Isso aqui, esse artigo caiu também lá no Espírito Santo, né? Graças a Deus, assim, processo penal não errei nenhuma, né? Até agora não errei nenhuma, ou seja, não sei se muitas questões que o pessoal recorrer e tal, não errei nenhuma. Mas por quê, pessoal? A leitura atenta do artigo. Sabia que ia cobrar modificação, como na prova de vocês. Na prova de vocês, pacote de crime, a gente ia gravar um módulo só do pacote de crime.
Mas aí nas reuniões disseram, não, a gente entendeu por já trazer essas modificações nas aulas, mas se existir demanda e vocês e os senhores ainda assim necessitarem, né, disserem que precisa de mais um aprofundamento no pacote de treino, a gente grava um módulo só do pacote de treino. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Júnior, Bela Júnior, né? Bicho, a hora de errar é aqui, né? A gente aqui é o treino, né? Aqui é o momento de treinar. Treinar até o exaustão, corrigir, você vai chegar à perfeição, né? Vai chegar ali à excelência. É isso. Treinamento levado à exaustão, com correção, a gente chega à perfeição. Leva à exaustão mesmo, resolver muita questão. Vocês agora viram todo o arquivamento, todo o inquérito policial. O que é que tem que fazer agora? Ali, o que é que eu faço agora? Questão até exaurir todas as suas forças. Então, vai fazer questão, errar, ajustar, fazer esforço mental para memorizar essas regrinhas que são chatas, mas é a regra do jogo. Tranquilo? Vamos para a próxima? Aqui, ó. A decisão eu adaptei essa questão para colocar uma pegadinha nela, né? Então, vamos lá. A decisão de arquivamento do inquérito, por atipicidade, ó a questão gritando para você. Atipicidade. Lá na tua prova faz isso, eu já falei, risca a prova inteira, porque isso faz com que você chame a atenção do seu cérebro e não perca a questão por um errinho, porque a questão, ela vem, as questões, né, ela vai trazer lá um texto muito grande e no meio daquele texto, no meio do que ele envolveu ali no texto, ela vai colocar a pegadinha para que vocês escorreguem. Lá na prova do Pará agora, tinha várias questões dessa forma. Né? Ela dava o texto todinho e no final ela dava a informação crucial que ela queria trazer. A gente cansado, né? Mais desatento, né? O nível de atenção vai cair. O tempo de prova, você vai fatalmente errar e perder a questão, e às vezes uma questão é o que ele coloca no jogo ou ele tira dele. Beleza? Então vamos ficar atento a esses detalhes. Então, ó, vamos lá, grifando, né? E impede, aí a decisão de arquivamento do inquérito por atipicidade impede que Steve seja denunciado posteriormente pela mesma conduta. Ainda que sobrevenha novos elementos de informação. O que é que a questão está dizendo aqui? O arquivamento, o inquérito, ele foi arquivado, o inquérito foi arquivado pela tipicidade da conduta, né? Arquivar o IP, por atipicidade. O inquérito foi lá arquivado. E aí, a questão quer saber o seguinte: se surgiram novas provas, eu posso desarquivar esse inquérito e realizar novas diligências para posteriormente oferecer a denúncia, verdadeiro ou falso. E aí, o que é que vocês me dizem? Vocês entenderam o enunciado da questão? Inquérito arquivado, a tipicidade da conduta, né? A razão do arquivamento foi essa. O que quer dizer que o inquérito foi arquivado por atipicidade da conduta? A atipicidade, né, um substrato do crime, né, a tipicidade, ela lá vai se dividir numa tipicidade que pode ser formal ou uma tipicidade material. A gente viu naquela outra aula e estamos revisando agora. Essa tipicidade formal, o que quer dizer isso? Essa tipicidade formal, a adequação do fato, no caso concreto, à norma. Então, a norma vai prever aquela conduta e, ocorrendo no mundo dos fatos, aquela conduta, a gente vai fazer essa observação se aquela conduta se amolda ao tipo penal lá. Isso chama-se de atipicidade formal. E a atipicidade material é a efetiva violação ao bem jurídico. A norma, ela existe para proteger bem jurídico. Já dizia lá a Roxinha. A ideia da norma é proteger bens jurídicos fundamentais. Então, esses bens jurídicos caros, né, para o indivíduo, a norma ela vem para proteger. Isso se chama atipicidade material, quando há uma efetiva violação ao bem jurídico. Então, esse inquérito aqui, ele foi arquivado
por uma atipicidade da conduta. Pode ter sido a atipicidade formal e a atipicidade material. A gente também, eu chamo a atenção para vocês para a atipicidade conglobante. A atipicidade conglobante, desenvolvida pelo professor Eugênio Raul de Zaffaroni, um juiz argentino. Então, ele trouxe essa tipicidade conglobante. E o que seria essa tipicidade conglobante? Bem grosso modo, bem rapidamente, a gente fazendo essa revisão. Ele diz que a tipicidade conglobante é a tipicidade material mais a atipicidade, a antinormatividade. Então, tem a atipicidade material e antinormatividade. O que quer dizer isso? Que não basta para essa teoria da tipicidade conglobante que a conduta ela esteja prevista no tipo penal, ou seja, há enquadramento, né, há adequação do fato à norma. Não basta que exista uma efetiva violação ao bem jurídico, ou seja, não basta que aquela conduta de fato fira um bem jurídico protegido, né, que se tem a tipicidade material, mas ela precisa ser também antinormativa. E o que é uma conduta antinormativa? É aquela conduta que ela é contrária ao ordenamento. Como, por exemplo, e ele traz esse exemplo do caso do oficial de justiça, né? Ele vai dizer assim, ó, não pode o ordenamento jurídico incentivar uma conduta, o ordenamento ali ele está incentivando a conduta, que é o oficial de justiça cumprir uma determinação judicial, e aí ele vai estar violando um bem jurídico, né, que é a inviolabilidade do domicílio, né, que é protegido constitucionalmente, mas o ordenamento jurídico autoriza ele a fazer isso. Então, a conduta dele, apesar de ser uma conduta típica, é uma conduta que viola efetivamente o bem jurídico, né, tem tipicidade formal e material, mas ela não tem antinormatividade. Por que ela não tem antinormatividade? Porque ela é autorizada pelo ordenamento. Se a gente fosse, de fato, entender que ali existia o primeiro substrato do crime, né, a gente estaria causando um desordenamento jurídico. Deu para entender? É um pouquinho aprofundado para vocês que não são da área, mas é só para ter uma ideia de como funciona essa tipicidade conglobante. Então, ele estaria um desordenamento jurídico, ou seja, o ordenamento jurídico estaria incentivando uma conduta e depois prevendo ela como um fato típico. E para essa teoria, né, da tipicidade conglobante, essa própria conduta do oficial de justiça ela não teria nem sequer tipicidade. Porque a gente faz o juízo da tipicidade no fato punível, né? A gente faz esse juízo de tipicidade, depois a gente faz um juízo de antinormatividade, ou de antijuridicidade. E aí a gente, quando faz esse juízo de antinormatividade e antijuridicidade, que é também chamado de ilicitude, a gente vai ver que uma das excludentes da ilicitude é o estrito cumprimento do dever legal. Então, o oficial de justiça não seria punido por estar presente essa excludente de ilicitude, que é o estrito cumprimento do dever legal. E esse estrito cumprimento do dever legal estaria dentro da análise desse substrato, que é a ilicitude. Então, para essa teoria, a gente não chegaria nem sequer a analisar a antijuridicidade e estaria analisando ali num momento anterior, que é quando analisasse a tipicidade. Beleza? Vamos? Sim. Aí a questão vai dizer aqui, a decisão de arquivamento do inquérito por atipicidade impede que Steve seja denunciado posteriormente pela mesma conduta, ainda que sobrevenha novos elementos de informação. Está correto. Por que isso aqui está correto? Por que isso aqui está correto? Porque a gente viu que a decisão de arquivamento do inquérito policial fundada na atipicidade da conduta, ela faz coisa julgada formal e material. O que quer dizer isso? Ela fazer coisa julgada formal e material. A coisa julgada formal, ela só tem efeitos no processo. A coisa julgada material, ela tem efeito extraprocessual, atingido, ou seja, contra todos. Aquela decisão ali, ela não pode mais ser modificada. Tranquilo? Isso é o efeito da coisa julgada. Coisa julgada material, porque ela só tem ela irradia esses efeitos para além do processo. Tranquilo? Outro ponto que também faz coisa julgada formal e material a gente viu na outra aula, é a decisão do arquivamento fundada na extinção da punibilidade.
Então, a gente vê lá aquelas causas de extinção da punibilidade do artigo 107 do Código Penal. E aí, a gente observa